Olá a todos, estamos aqui para começar uma caminhada em função do discipulado. Nós temos aqui como início desse caminho o material do Relacionamento Discipulador 1, certo? Que é 4 estudos bíblicos no Evangelho de João. É o antigo estudo indutivo de João, que a gente usava para evangelizar antigamente. E nesse material a gente tem 4 lições muito legais, assim, muito bem explicadas, muito didaticamente, né, explicadas. Tem esse formatinho aqui, começa com uma tirinha, tem alguns pontos com algumas perguntas. Tem 10 pontos, na verdade, né? Ela termina assim. Para você trilhar com alguém que você estiver discipulando, alguém que é da igreja, alguém que não é da igreja, certo? Alguém que está começando na fé, alguém que já está há bastante tempo na igreja, mas nunca foi discipulado. Então é um material muito bacana para solidificar esse caminho, para trilhar um caminho de compreensão bíblica da mensagem de salvação. Tanto para a pessoa que ainda não fez o caminho, como para aqueles que querem aprender melhor a explicar esse caminho de forma bem didática, de forma bastante fácil de entender. E esse material começa com uma tira em que a pessoa fala que não acredita na gravidade, né? Ah, eu vou pular do avião. Não, usa paraquedas. Não, eu não vou usar porque eu não acredito na lei da gravidade. Aí a pessoa pula e morre espatifada no chão. Então, o que está aqui deixando claro? Não interessa se ele acreditava ou não na gravidade, ele ia sofrer os efeitos da gravidade mesmo assim. Porque a gravidade é um fato, é algo que existe, é a verdade, e se faz valer e acabou. Não importa a opinião das outras pessoas sobre isso. É uma lei da física, é assim que o mundo funciona, não importa a opinião dos outros. Então, não importa a opinião quando o assunto é a verdade. Qual é a verdade? Né? A verdade não é uma questão de opinião, a verdade é autoexistente. Existe a verdade absoluta. E é importante separar fatos de opiniões, né? Como professor de português também, a gente sabe que uma das questões que mais tem sido criticada nos atuais estudantes, quando eles vão fazer provas do Enem e tudo mais, é que eles erram muito na habilidade de separar fatos de opiniões. Fato é inquestionável, é aquilo que aconteceu, é e pronto. Opinião é, sim, o que eu posso achar a partir daquilo, como eu posso enxergar aquilo, como que eu posso defender um ponto de vista sobre aquilo. Mas o fato é fato. Não depende da minha opinião. E Jesus se preocupa em nos ensinar a verdade, aquilo que é fato, aquilo que é, independente do que as pessoas vão achar ou não das coisas. E o estudo começa no primeiro ponto nos apontando João 18:38, que diz o seguinte: Diz-lhe Pilatos: O que é a verdade? Dito isso, saiu de novo onde estavam os judeus e lhes disse: Não encontro nele culpa alguma. Então Pilatos faz uma pergunta para Jesus: O que é a verdade? Essa é uma grande pergunta feita por muita gente em boa parte da história da humanidade. E as pessoas se posicionam com respostas diferentes, diversas, diante dessa pergunta. Alguns vão dizer assim: eu posso escolher entre as muitas verdades que existem. Há muitas verdades, há várias religiões, há várias metáforas sobre a vida, eu posso escolher uma delas. Outras vão falar assim: não, todas são verdadeiras, todas essas metáforas são verdadeiras, então tanto faz, eu não preciso nem escolher. Todas valem, é tudo muito bonito, tudo muito legal. Que é a vibe do momento, né? A tolerância total. Mas também há aqueles que falam assim: não, então, se não existe uma verdade e todo mundo considera tudo verdade, então a verdade é que não tem verdade nenhuma. Não há verdades, certo? Eu duvido de todas. Eu não boto fé total em nenhuma delas. Até porque elas realmente são contraditórias. Uma verdade não pode continuar sendo verdade frente a outra verdade que se contrapõe a esta, que é contra ela. É igual quando a gente fala, por exemplo, que a reencarnação não existe. Ou ela existe, ou Jesus ensinou a verdade sobre a ressurreição. Então, ou é reencarnação ou ressurreição. Qual que é a verdade? Porque elas são excludentes. Ou Jesus salva, ou outro caminho de salvação. Né? As religiões não aceitam. Então,
como se gosta de dizer, elas não aceitam tão facilmente que existam outras verdades, é a verdade daquela religião. E aí não é possível então aceitar todas. Eu preciso de uma verdade e essa verdade ela exclui as demais. A verdade é excludente por natureza, certo? Ela não é inclusiva, ela é excludente. E quando a gente não tem uma referência de verdade, a gente se sente perdido. Como tem uma música do Kid Abelha fala muito isso, né? A Paula Toledo, ela canta uma música que diz assim: ando errada, errante, sigo na estrada, né? Vou errando enquanto o tempo me deixar. Nada sei dessa vida, sigo sem saber, nunca soube, nada saberei. Então ela assume que está perdida, que não tem uma resposta, que não sabe para onde está indo, o que a vida significa. E muitas pessoas andam assim, e a sensação que isso traz é insegurança, medo, o propósito da vida é esvaziado de sentido. Estamos aqui para quê então, se não existe propósito, não existe um caminho, não existe uma verdade? Mas aí o próprio capítulo 18, versículo 37 é sugerido também como leitura aqui, que diz assim: Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei? Respondeu Jesus: É o que dizes, eu sou o rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Quem está a favor da verdade, escuta a minha voz. Então Jesus disse que parte da missão dele aqui entre nós foi testemunhar da verdade, foi ensinar a verdade. Ele diz que é esse o propósito da missão dele. E ele diz que quem está a favor da verdade dá ouvidos à voz de Jesus. Então Jesus trouxe a verdade e quem quer conhecer a verdade deve prestar atenção no que ele diz. É isso que está escrito aqui. E porque ele não quer que a gente fique perdido. Ele não quer que a gente fique nessa de aceitar tudo ou de duvidar de tudo. Ele quer nos revelar a verdade. Ele faz mais que isso, na verdade. Em João 14,6 está escrito assim: Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus então assume que ele é a verdade. Ele é a encarnação da verdade. Ele não só fala sobre a verdade, ele é a verdade viva. Tudo que ele faz é verdadeiro. Ele é Deus, ele define aquilo que é. Como Deus criador, ele é que sabe por que ele fez cada coisa e para que ele fez cada coisa. E para que elas funcionam e qual o destino de todas elas. Ele é o criador, ele já trilhou esse caminho do início ao fim. Então ele é a verdade, ele que cria, ele que define. João 8, versículo 32, também diz assim: entendereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Conhecereis a verdade vos libertará, em outra versão, né? Esse texto fala então que a verdade ela tem um efeito sobre a vida de quem a busca, de quem a segue. O que acontece com a pessoa que conhece a verdade, que é Jesus? Ela é liberta. Liberta do quê? Liberta do engano, liberta da ilusão desse mundo, liberto da sedução mentirosa desse mundo. Então, ela não fica mais perdida, ela não é mais seduzida, né? A pessoa não é mais enganada, ela agora enxerga as coisas como elas são. Então, Jesus, com a verdade que ele é, liberta as pessoas desse véu, dessa escuridão de ilusão, dessa cegueira, de fato, certo? Então, é uma libertação mesmo. A pessoa passa a ver as coisas como elas são. E aí, nesse ponto, que é a metade do estudo, o livrinho ele para e faz uma recapitulação. Quantas coisas você já aprendeu? Pode ler em voz alta? Jesus se importa com minhas dúvidas sobre a verdade. Jesus está me apontando o caminho da verdade. Ele é a própria verdade. Jesus é a verdade que pode me libertar. Então, Jesus é a única verdade, ela é excludente. Se ele é a verdade, todo o resto é mentira. E aí no ponto 6 ele nos direciona para João 7, versículo 46, e aí diz qual era o efeito que a verdade que Jesus ensinava tinha sobre as pessoas, né? Eles responderam: esse homem fala como jamais falou qualquer outro homem. A fala de Jesus era impactante, era impressionante, gerava êxtase. As pessoas ficavam maravilhadas com o que Jesus falava e com o como ele falava. C.S. Lewis nos lembra em alguns livros, principalmente no Deus no Banco dos Réus, que não é o Jesus bonzinho
que agrada as pessoas, nem o Jesus útil. Ah, o ensinamento de Jesus é útil para viver em sociedade. Não era essa a proposta de Jesus. Jesus tem um ensinamento revolucionário e impressionante. Jesus choca as pessoas quando ele fala, porque ele é a verdade. A verdade faz isso. Ela desestabiliza, ela choca, ela impressiona. Jesus causava isso nas pessoas. Ele dava voz à verdade terrível. E as pessoas tinham que tomar decisões diante dessa verdade maravilhosa. Então, os ensinos de Jesus eram especiais e eram exclusivos dele. O que ele ensinava era muito exclusivo mesmo. Né? Perdoe 70 vezes 7, ame os seus inimigos e outras tantas coisas iguais a essa. Ninguém jamais ensinou coisas assim. Nenhuma outra religião, inclusive. No capítulo 7, versículo 16, também diz o seguinte, versículo 16, nós estamos em João 7,16, que diz, Jesus lhes respondeu, meu ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou. Jesus assume aqui que ele não trazia um ensinamento puramente humano, ele trazia um ensinamento divino. Ele estava trazendo algo sobrenatural para cá, algo transcendental, algo que estava para muito além do que a humanidade jamais conheceu ou viu. Ele nos trouxe ensinamentos dos céus, ensinamentos de Deus, para mudar totalmente a nossa vida. E o versículo 17 ainda diz, se alguém está disposto a cumprir a vontade dele, poderá distinguir se seu ensinamento procede de Deus ou se eu invento. Jesus dizendo isso. Só pode avaliar isso quem estiver disposto a praticar. O ensinamento de Jesus é um tipo de ensinamento que não adianta aprender de blá blá blá. Tem que vivenciar, tem que ter contato real. Eu preciso estar disposto a viver de acordo com esse ensinamento para provar se ele é a verdade ou não. Então não é algo apenas teórico, é algo que impacta a vida de verdade de uma vez por todas. E aí, esse RD1, a lição 1, termina com uma pergunta muito importante. Olhe para a sua vida agora. Em sua caminhada para conhecer a verdade, existe alguma coisa atrapalhando? Isso pode vir de você mesmo, por exemplo, um pensamento contrário ou uma falta de ânimo para buscar a Deus, ou uma influência de fora, por exemplo, a crítica de outras pessoas. Você pode compartilhar para que oremos sobre isso? Então avalia. Agora que você sabe que a verdade é Jesus, que só Ele é a verdade, e que Ele está aqui para revelar para você essa verdade que te liberta, você tem que tomar uma decisão se você vai querer viver essa verdade, porque não é só um conhecimento teórico. O que te impede? É algo dentro de você? Falsas crenças que você tem? Ah, primeiro eu preciso me consertar para depois buscar a verdade. Primeiro tem que acontecer isso ou aquilo. Ou são coisas externas, pessoas que te impedem de conhecer a verdade, vergonha das outras pessoas. Avalia isso. Porque é melhor conhecer a verdade do que continuar perdido, do que continuar vivendo à toa, sem propósito, sem rumo. É necessário dar uma resposta a isso. É impossível ficar neutro diante dessa verdade. E ele termina com uma oração. Você deseja ser liberto pela verdade que é Jesus? Então ore com fé assim. Senhor Jesus, quero ser liberto pela sua verdade. Ajuda-me a andar no seu caminho. Ajuda-me também a vencer todas as barreiras que tentam me impedir. Coloque no meu coração o desejo de te buscar cada vez mais. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Voltamos na próxima com a lição número 2. Até lá.